Pessoal, começando a nossa aula número 11, primeira parte, onde a gente vai começar agora o estudo de uma parte bem grande do código, os chamados atos processuais. Na aula passada, o que a gente viu foram atos primeiros do juiz, né? Isso, uma aulinha curta, em que eu trouxe para os senhores ali uma complementação de conteúdo, porque eu achei necessário que a gente trabalhasse essa complementação. Então agora eu vou voltar novamente ao material nosso, voltar novamente ali ao trabalho, onde a gente continua em evolução com os senhores. E vamos falar dos atos processuais. Porque já verificamos no início do nosso curso que o processo é composto por uma sequência de atos, não é isso? É composto o processo também por sujeitos que se encarregam da prática desses atos do processo. E há algumas regras gerais quanto a esses ditos atos processuais. Tanto que, joga na lei para mim, observa. Onde é que eu vou levar os senhores? Isso aqui tudo a gente já passou, ó. Perito, intérprete, escrivão, não é isso? Tudo isso aqui, ó, já foi objeto de análise, de trabalho nosso com os senhores aqui, nesse nosso curso. Então, aonde é que eu quero levar os senhores agora? Ao artigo 154 e seguintes, dessa parte do Código que fala dos atos processuais, capítulo 1, da forma dos atos processuais, vai cair. De novo, vai cair. Não tem como, nessa prova de vocês, não ser cobrado alguma coisa ligada, intimamente ligada a atos processuais. Então vamos tentar trabalhar dentro dessa perspectiva mãe de na nossa? Essencial, julgou para mim. Vamos nós, dentro da lei, como a gente tem feito, já que assim será a cobrança dos senhores, dos atos em geral. Senhores, artigo 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Vou ficar nessa primeira parte aqui, insisto, os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Para alguns, os atos processuais, em regra, são solenes. Porque solenidade pressupõe forma. Pressupõe que o ato tem que ser realizado desse jeitinho aqui, sob pena dele não ser válido. Senhores, segundo a lei processual, os atos são atos não solenes. A não solenidade, para mim, vamos levar isso para a prova em razão do próprio dispositivo legal, é que, na verdade, é a regra. Só quando a lei estabelece uma determinada forma para a prática desse ato do processo, então essa forma deve ser seguida, sob pena, eventualmente, de uma nulidade do ato. Bom, a gente ainda não pegou atos processuais, pegamos alguns, não é isso? Atos processuais ali, específicos, mas me permita, eu vou antecipar um conteúdo muito rápido, apenas a título de explicação com os senhores. Depois eu vou fazer o trabalho necessário e suficiente que realmente eu preciso. Mas focado aí na prova de vocês, direcionado para oficial de justiça realmente. Um dos atos que me preocupam, que são atos praticados pelo oficial, é ato de citação. E a lei vai exigir de você, oficial de justiça, quando vem a realizar o ato de citação, a lei vai exigir de vocês, na verdade, cuidados. A lei vai exigir que você faça o ato de uma determinada forma. Quer ver? Joga na lei para mim. Deixa eu ver se eu acerto de cabeça o artigo aqui, está na mão. Olha lá. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e onde encontrar citá-lo. Ato de citação, oficial de justiça, de posse do mandado, encontrou o réu. A lei vai exigir uma forma, a lei vai exigir uma solenidade para que esse ato do oficial seja válido?
Vai sim, quer ver? Só por curiosidade, depois nós vamos trabalhar com carinho, como eu falei. 226 de novo, olha lá que legal. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu. E onde o encontrar, citá-lo. Primeiro, lendo-lhe o mandado e entregando a contrafé, que é a cópia do mandado de citação. Portando por fé, se recebeu ele réu, ou recusou a cópia, recusou a contrafé. E 3, obtendo a nota de ciente, ou certificando que o réu não a pôs no mandato. Senhores, a lei está exigindo de você, oficial de justiça, para a prática do ato de citação, não é realizar de qualquer jeito, não. A lei está exigindo o quê? Uma solenidade. O ato de citação é formal, o ato de citação é solene. Você tem que chegar até o réu e fazer o quê? Ler o mandado. Solenidade. Entregar a ele uma cópia. E solicitar que ele lance a sua assinatura no mandado, para você depois devolvê-lo em secretaria. Se ele se recusar a receber, você vai lançar na sua certidão que recusou a receber a contrafé, que é a cópia. Se ele se recusar a colocar a assinatura dele, problema nenhum, que se recusou a assinar. Mas a solenidade tem que existir. Você tem que, na sua certidão, para a validade do ato de citação, descrever: encontrei o réu no local tal, hora tal. Li para ele o mandado, entreguei a contrafé, solicitei que lançasse a assinatura. Isso é solenidade que a lei está exigindo. E se eventualmente você, oficial de justiça, não cumprir com toda essa solenidade, o que é que nós teremos? Inclusive a possibilidade do ato ser reconhecido como nulo pelo juiz. Tanto que, quer ver, ó, joga para mim depois um outro artigo que a gente vai trabalhar com carinho, só levando vocês ali, olha só, o 257. As citações e as intimações serão nulas, está me dizendo a lei, quando feita sem observância das prescrições legais. E a lei está dizendo, insisto, que na hora da citação, até para decorar, você tem que ler o mandato para o cidadão, entregar a contrafé, pedir que assine ou certificar que ele se recusou a receber a contrafé ou que se recusou também a lançar a sua assinatura. Pegaram, senhores? Voltei ao artigo 154, então, vamos lá. Porque os atos processuais não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Então, o princípio é o da não solenidade, da não existência de uma forma rígida para que aquele ato processual seja tido como válido. Mas se a lei exigir, tem que fazer, não é isso? Inclusive, a gente observou 247, sob pena de nulidade, se a citação não é realizada daquela forma. Ok. Mas espera aí. Citação é ato pelo qual... Estou insistindo com vocês nesse conceito tem muito tempo. Citação é ato pelo qual a gente chama o réu a apresentar a sua defesa. Então, imagine que você, oficial de justiça, quando foi citar esse réu, não cumpriu todas as formalidades, todas as solenidades exigidas pela lei. Você não entregou a cópia do mandado para ele. Certifico e dou fé que encontrei o réu no local tal, hora tal, citei lendo para ele o mandado. E não menciona no na sua certidão, na sua manifestação enquanto oficial da realização do ato, você não menciona ter entregue a ele a contrafé. Senhores, ato nulo, porque estaria sendo realizado fora da forma prescrita em lei. Ok? Essa é a ideia da solenidade, da não solenidade. Perceberam? Ótimo. Só que joga agora para mim o artigo 154. Vamos à segunda parte dele com muito carinho. Reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham
a finalidade essencial, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. O segundo princípio que o artigo 154 apresenta para a gente é o chamado princípio da instrumentalidade. Palavrão não, senhores, ok? Princípio da instrumentalidade das formas. O que seria esse princípio da instrumentalidade das formas? Os atos processuais, quando a lei o determina, são solenes. Devem ser praticados dentro do que a lei determina, da forma como a lei determina, até mesmo sob pena de nulidade do ato, como a gente já observou. Mas pode ser que atinja a finalidade essencial. E aí ele não seria ato nulo, seria ato válido. Exemplo que eu estou trabalhando com vocês da figura da citação. A partir do momento em que o oficial de justiça certifico e dou fé que encontrei o réu no horário tal, local tal, dia tal, li para ele o mandado e não consta nessa certidão do oficial que foi entregue a ele réu a contrafé ou que ele se recusou, é prova que o oficial de justiça não realizou o ato na solenidade, na forma prescrita em lei. Então, em regra, seria ato nulo. Só que, a tempo e modo, o cidadão réu compareceu no processo e acabou justamente apresentando a sua contestação. Ô, Pitão, peraí. Se a tempo e modo ele veio, compareceu e apresentou a defesa dele, a contestação, esse ato, mesmo praticado fora da forma prescrita em lei, atingiu o seu objetivo? Atingiu a sua finalidade? Princípio da instrumentalidade das formas. Joga de novo. Reputando-se, está ali em verdinho. Reputando-se válidos os atos que realizados fora da forma prescrita em lei, os atos que realizados de outro modo alcancem, preencham a finalidade essencial. E qual é a finalidade essencial do ato de citação? Chamar o réu à apresentação da contestação, chamar o réu à apresentação da defesa. Pegamos, senhores? Então a gente tem nesse artigo 154, o primeiro nosso aqui em debate, justamente a figura de serem os atos processuais, em regra, não solenes. Entretanto, quando a lei determina, tem que seguir a solenidade, a forma prescrita em lei, sob pena de nulidade, ok? E princípio da instrumentalidade das formas pressupõe que mesmo que o ato seja realizado fora da forma prescrita em lei, se atingiu a finalidade, nós vamos aproveitar esse ato será válido, esse ato não será nulo. Facinho? Beleza, senhores, matamos o artigo 154, julgou para mim a lei. Vamos lá. Parágrafo único. Matamos o caput. Vamos dar um pulinho ali no parágrafo único desse artigo 154, por favor. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, o ICP Brasil. Não está no edital de vocês a lei que regula a prática dos atos realizados de forma eletrônica. Isso não está previsto no edital de vocês, essa legislação. Mas sempre que haja a referência dentro do Código de Processo Civil a situações ligadas a processo dito eletrônico, nós temos que ter um cuidado. E nesse parágrafo único, senhores, estou dando uma sumidinha do quadro aqui só para poder pegar um pouquinho de água. E nesse detalhe que a gente está aqui conversando, o parágrafo único do artigo 154
é apenas um permissivo para que os tribunais possam baixar normatizações internas que venham a regular a prática e a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos. Então, o parágrafo único é apenas um indicativo dado ao tribunal, mas olha o que o legislador conseguiu fazer com esse artigo 154. Não é sacanagem minha, isso é o Código de Processo Civil, julgou para mim. Ele conseguiu fazer com que o artigo 154 viesse a ter um parágrafo único e um parágrafo segundo, não estou de sacanagem. E o parágrafo segundo me fala: todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico na forma da lei. Por que teve essa, só uma contagem aqui de... Num primeiro momento, nós acrescentamos o parágrafo único ao 154. Ok? Depois surge a lei dos atos processuais eletrônicos. E aí acresce essa lei o parágrafo 2º ao 154, sem renomear o parágrafo único para parágrafo 1º. Aí ficou essa coisa esdrúxula de um parágrafo único e um parágrafo 2º, mas bobagem. De novo, parágrafo 2º, guarda para mim, não necessariamente o parágrafo único tem importância na sua prova, mas o parágrafo 2º sim. Todos, e eu estou dizendo enquanto lei, todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico na forma da lei. É o permissivo para que a gente tenha um processo totalmente eletrônico, não é isso? Uma realidade já em algumas situações que não interfere em nada no seu trabalho ali enquanto oficial de justiça. Mas saibam, por favor, para uma eventual questão de múltipla escolha aí, todos os atos podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico na forma da lei. Pegamos, senhores? Beleza? Primeiro bloco, primeira parte dessa nossa aula número 11. No próximo bloco, na próxima parte, nós vamos cuidar, olha para mim qual é o próximo artigo, olha lá. Nós vamos cuidar do artigo 155. Nós vamos falar dos processos que tramitam em segredo de justiça. Mas isso para a gente fazer uma divisão legal aí de trabalho para os senhores, no próximo bloco fica mais interessante, fica melhor para a gente trabalhar. Valeu!